Olá, doutores. Seguindo aqui os nossos vídeos a respeito das alterações promovidas pela Lei 13.964 no Código Penal, nós vamos tratar hoje sobre o crime de estelionato. Pois bem, todos vocês sabem que o estelionato ele sempre foi um crime de ação penal pública incondicionada. O que propôs a nova lei, que o crime agora, a partir de agora, seja de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Ou seja, doutores, a mera comunicação do fato criminoso é insuficiente. Então, para que o processo criminal seja instaurado a partir de agora, é necessário que a vítima se manifeste de forma expressa a respeito do seu desejo de representar criminalmente contra o acusado. Vamos ver na tela aqui como é que ficou a redação. Então vejam só, nós tivemos a inserção do parágrafo 5º no artigo 171, dizendo que somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for administração pública, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70 anos ou incapaz. Então, nessas situações excepcionadas pela lei, o crime continua sendo de ação penal pública incondicionada. Aparentemente, pessoal, essa alteração não tem grandes implicações, porque a partir de 23 de janeiro de 2020, a lei passou a exigir a representação da vítima, que é condição de procedibilidade, tanto para a instauração do inquérito, nos termos do artigo 5º, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, bem como para o oferecimento da denúncia, de acordo com o artigo 24 do CPP. Me parece que o grande problema está nos inquéritos policiais que já estão em curso e em relação às ações penais que estão em andamento. Por quê? Porque a lei não falou nada sobre esse assunto. Então, nós estamos diante de um caso aqui de aplicação da lei processual penal no tempo. Então, os grandes problemas estão relacionados àqueles inquéritos que já estão em curso e às ações penais que já estão em andamento. Vejam só, em relação aos inquéritos policiais, doutores, me parece que também não tem grandes problemas, porque se o inquérito já foi instaurado, é fundamental que a vítima ofereça a sua representação. Então, nesse caso, se a vítima, ela já sabe quem é o autor do crime, ela tem o prazo de 6 meses a contar da entrada em vigor da lei para oferecer essa representação. Caso contrário, será decretada a extinção da punibilidade nos termos do artigo 107 do Código Penal em razão da decadência. Se ela ainda não sabe quem que é o autor do crime, o prazo de 6 meses começa a contar do conhecimento da autoria. Então, normal, nada de extraordinário nesse ponto. Agora, e em relação às ações penais que já estão em curso? Então, aqui sim nós temos um problema. Porque vejam só, doutores, nós temos 2 posicionamentos possíveis até agora. Se você entender que essa alteração ela tem natureza eminentemente processual, basta aplicar o artigo 2º do Código de Processo Penal, segundo o qual a lei processual penal deve ser aplicada desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior, ou seja, é o tempo que rege o ato. Logo, os processos já instaurados que tratam do crime de estelionato não sofrem qualquer impacto com a nova legislação. No entanto, se você entender, assim como eu, que essa alteração ela diz respeito a uma norma processual penal de natureza mista, ou seja, uma norma processual penal com conteúdo de direito material, uma vez que ela está ligada a uma causa extintiva da punibilidade, que é a decadência, prevista lá no artigo 107 do Código Penal, será necessário verificar se ela é mais benéfica ou não para o réu. E nesse caso aqui, me parece que ela é mais benéfica. Logo, ela deve retroagir e alcançar todos os processos que já estão em curso. Mas como proceder, doutores? A lei não deixou claro. Mas nós temos uma luz no final do túnel, temos um ponto de partida. Porque eu não sei se vocês lembram, mas quando entrou em vigor a Lei 9.099, lá em 1995, essa lei ela promoveu uma alteração na ação penal relacionada com o crime de lesão corporal leve e lesão corporal culposa. Então, o crime que até então era de ação penal pública incondicionada passou a ser de ação penal pública condicionada à representação da vítima. E a lei estabeleceu uma regra de transição lá no artigo 91, determinando que, nesses casos, a vítima teria um prazo de 30 dias para se manifestar a respeito do prosseguimento da ação. Caso contrário,
seria decretada a extinção da punibilidade pela decadência. O legislador não fez isso em relação à Lei 13.964. Portanto, vamos esperar qual será a interpretação dada pelo Judiciário nesse sentido. Jair, o que você acha da mudança? Doutores, eu entendo que andou bem o legislador, que ele fez a opção correta, uma vez que ele prestigia a vontade da vítima. Todos nós sabemos que grande parte dos inquéritos relacionados com o estelionato, doutores, na verdade não passam de desacordos civis, tá? Onde a vítima experimentou um prejuízo em razão da conduta do suposto autor. Tá? Essas questões elas podem ser resolvidas na esfera civil. Tá? E até porque o que a vítima quer? A vítima ela quer ser ressarcida do prejuízo. Tá? E com a entrada em vigor da lei, isso até é um estímulo para que o autor do fato promova o ressarcimento do prejuízo com o objetivo de evitar eventualmente um processo criminal. Então, me parece que andou bem o legislador nesse sentido. Doutores, esse é o aspecto mais importante em relação à alteração promovida no crime de estelionato, que diz respeito à ação penal pública condicionada à representação. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve lá no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações e eu aguardo vocês em outra oportunidade quando nós continuaremos a tratar sobre as alterações promovidas tanto no Código Penal, na Lei de Execução Penal e no Código de Processo Penal. Forte abraço, pessoal, tamo junto!